você precisa obrigar que alguém aceite alguém, o que você vai produzir é mais violência. Esse tipo de invalidação também é uma violência. Ser agredido por ser diferente não tem lógica. Todos somos seres humanos, todos somos seres iguais. Todo mundo quer respeito. Mulheres trans, travestis, mulheres cis, homens, héteros, bis, não binários, agêneros, todos querem respeito. Ali estávamos diante de uma mulher, assim identificada, assim vista e, portanto, ela tinha que ser protegida por uma lei que veio para proteger as mulheres. Nós, mulheres trans, LGBTs, nós descobrimos antes de tudo, nem de saber o que é. Então, eu percebi que eu era diferente no começo que eu comecei a sociabilizar na escola, na rua mesmo. Eu tive ainda vivência assim, de brincar na rua. E aí eu já percebia a diferença de maneira das pessoas lidarem. Ali eu já falei assim, opa, sou diferente. Mulher trans, acho que com uns 12 anos, que eu entendi que eu era uma mulher, mas eu não entendia como eu era mulher, porque eu ainda não tinha entendimento do que... Eu sabia que eu era uma mulher, mas eu não entendia como que eu era uma mulher. Então eu ainda tinha a visão que eu era um menino, que era feminino com feminilidades e mulheridades. Eu fui criada pela minha avó materna, né, Lourdes. Então ela sempre foi muito fluido, né? Ela sempre teve com a espada e o escudo para mim. Então ela deixou tudo muito fácil. Ela foi a primeira pessoa que me deu a minha primeira blusinha, tanto que eu trouxe ela. Ela foi a primeira pessoa que... Meu nome, eu não tenho problema nenhum. Meu nome de registro era Luan, né? Mas não era usado. Porque as pessoas da minha família, elas já entenderam que não era Luan, era Lu. Quando a Lourdes faleceu na pandemia, em 2020, eu fiquei meio desamparada, né? Fui morar com uma pessoa que também não me aceitava, que é minha mãe biológica. Também não entendia muito bem, nós tivemos muitos atritos. E a minha avó paterna, Dona Quitéria, falou, por que você não veio morar, né, comigo? Quando minha avó realmente adoeceu e ela precisou vir para São Paulo, e eu fiquei sozinha lá. Em uma semana, o meu pai voltou a usar, né, as drogas dele e começou a ter os ataques. Apesar das mulheres trans relatarem, em sua maioria, ter sofrido violência doméstica, ainda há subnotificação de dados estatísticos. Os atos que começam em casa atingem outros relacionamentos e, em casos extremos, levam à morte. De acordo com uma pesquisa feita pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em 2022, no ranking por estado, São Paulo liderava os casos de homicídios, com 116 registros, seguido pelo Ceará e pela Bahia. A história da Luana poderia ter sido apenas mais um número nessas estatísticas, mas ela não apenas conseguiu mudar o seu destino, como também abriu caminho para outras mulheres transgênero. Uma luta que chegou até aqui, ao Superior Tribunal de Justiça. Quando buscou medidas protetivas contra o pai, a resposta que a Luana recebeu foi a que a Lei Maria da Penha não se aplicava a mulheres trans. O último recurso, então,
foi buscar o Poder Judiciário e, em uma decisão inédita, o Tribunal da Cidadania garantiu a aplicação da Lei Maria da Penha também a mulheres trans. Para nos ajudar a entender toda essa trajetória processual, até o caso ser julgado pelo STJ, nós convidamos o promotor de justiça Rafael Hayashi, do Ministério Público de São Paulo, que acompanhou de perto o caso da Luana, que resultou nessa decisão histórica. Rafael, seja muito bem-vindo ao Último Recurso. Muito obrigado, Kátia. É um prazer estar aqui e poder contribuir com esse programa que tem contribuído muito para o acesso da população a esses temas tão importantes. Promotor, o caso da Luana chegou ao Ministério Público por intermédio da Delegacia de Polícia, não é? O caso da Luana chegou ao conhecimento do Ministério Público por intermédio de um boletim de ocorrência que foi lavrado na Delegacia de Polícia. Esse boletim de ocorrência gerou um expediente no Poder Judiciário e a primeira coisa que acontece é se abrir vista ao Ministério Público para que exista um parecer do promotor de justiça ou da promotora de justiça. Que argumentos o MP apresentou e qual foi a decisão de primeira instância? Usualmente, os argumentos que são utilizados para a concessão da medida protetiva são a possibilidade de risco e a verossimilhança daquilo que foi alegado. Nessa situação em específico, ainda foi acrescentado o fato de que, embora se tratasse de uma mulher trans, o dispositivo da Lei Maria da Penha permitia que ela fosse albergada para proteção. Então, foi nesse sentido a manifestação apresentada. O entendimento do juízo de primeira instância foi no sentido de que, em se tratando a Lei Maria da Penha de um dispositivo que prevê mulher, o juiz entendeu que seria mulher tão somente no sentido biológico-físico e por isso negou aquela proteção postulada. O que o Ministério Público fez foi apresentar um recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nesse dia em específico, estava chovendo e já era bem tarde, assim. Eu ouvi ele chegando, porque ele gritava com os vizinhos da chácara ao lado. Aí eu falei assim, ele tá mal. Na hora eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mochilinha, vou colocar só coisa pra dormir e vou pra casa da minha amiga, que era uma colega, que era a dona Helena, que é uma senhora, que é mais amiga da minha avó, mas você acaba, né, convivendo, criando amizade, ajudando também. Daí eu vou pra lá e seja o que Deus quiser. Só que não deu tempo. Ele chegou, ele já abriu minha porta, arrombou minha porta, quebrou minha porta. Ele não tinha nem fala. Se você me perguntar o que ele estava tentando fazer, o que ele estava tentando falar, não existia. Ele estava fora de si, fora das faculdades mentais. Ele só vinha pra cima. Quando ele olhou minha mochila, eu falei, eu vou pular a janela, porque era uma janela baixa, que caía pro quintal de trás. Quando eu tentei pegar minha mochila, foi quando ele me agarrou. Aí foi, não digo nem que foi uma luta, porque luta é par a par, né? Era eu tentando sobreviver, tentando me desvencilhar. E nisso eu saí do meu quarto, fui pra varanda e tentando me desvencilhar. Ele é uma pessoa forte. Ele arrancou as calças. Foi quando tudo ficou muito esquisito. Nós fomos pra varanda, / lavanderia. Ele me prensou na parede. E isso eu bati minha cabeça. Quando eu bati minha cabeça, eu fiquei meio desvairada assim. E eu falando, meu Deus do céu, eu tenho que... E lá tinha os varais, né, nessa lavanderia. E ela era suspensa e tinha uma madeira que segurava os varais com as vassouras. Ele pegou esse pau pra me bater. Foi quando eu consegui empurrar ele, assim, me bati, empurrei ele. Na hora que ele foi pegar o pau, eu consegui sair correndo. Ele tava atrás de mim correndo seminu. Tava chovendo, tava horrível. Uma cena horrível. Na minha cabeça, hoje eu consigo verbalizar ela, eu não sei como. Foi muito difícil eu conseguir entender o que aconteceu de verdade. Quando eu cheguei na viatura, eles, o que tá acontecendo? Imagina, uma cidade pequena, não tem esses tipos de delito. Todo mundo sabia que eu não era dali. E esse
PM, que não era dele, e falou, o que tá acontecendo? Eu tava toda machucada. Ele virou e falou assim, ele te agrediu? Eu falei assim, ele me agrediu, ele é meu pai. Aí ele, mas por que ele agrediria você? Eu falei assim, eu não sei. Aí ele, não, mas tem alguma coisa. Aí foi quando o policial puxou ele de canto e falou assim, ela é uma mulher trans. Ali tudo mudou. Do eu ser uma mulher sendo agredida, passou para eu ser uma travesti sendo agredida, eu ser uma trans sendo agredida. Então ele virou para mim super grosseiro e falou assim, você só tem duas opções. Ou eu te levo para casa dessa pessoa que você conhece, ou você vai para a delegacia fazer boletim. Quando eu pedi para me levarem para a delegacia, eles ficaram relutantes. Tem certeza que essa é a forma? Ele é seu pai, ele é seu pai. Eles não queriam, porque eles saberiam que teria que fazer algo. Quando eu cheguei na delegacia, ficou muito tempo para eu ser atendida. Para ir, assim, explicar o que aconteceu. De lá, eu fui para o hospital. Isso já era umas 4 horas da manhã, quando eu fiz o corpo de delito. Sempre tratada com desdém. No hospital mesmo, eu liguei para essa colega, ela foi me buscar. Quando nós passamos, ela falou assim, amiga, suas coisas estão todas na rua. Tudo. Todos os seus pertences estão na rua. Ele pegou ele e jogou tudo na rua. Eu, aos 17 anos de idade, fui agredida dentro da minha família pelo meu próprio pai, quando eu tentava me assumir diante de toda a família. Fui agredida com pau, madeirada, soco, bicuda. Não sabia como me defender, minha família sabia chorar, ninguém podia se meter. Ele estava bêbado, me levaram para o hospital desmaiada, depois conseguiram tirar ele de cima de mim. Ele foi preso, mas ficou uma semana, mas depois saiu. A gente se separamos, eu vim embora para São Paulo aos 18 anos de idade. Me relacionei com um cara, passei 2 anos, também fui agredida bastante, muito oprimida. No começo, sim, fiz denúncia, procurei ajuda, mas não fui acolhida, fui ignorada e mandada embora para casa. Uma vez que a pessoa se identifica como sendo do gênero feminino, a essa mulher são assegurados todos os direitos. É importante também a gente ressaltar que essa vítima, ela pode pedir o aumento da proteção caso aquelas primeiras medidas não estejam sendo cumpridas pelo autor, o que também é um crime, né? O crime de descumprimento de medidas protetivas. Porque uma vez que acontece esse descumprimento da medida protetiva, é preciso que haja uma nova denúncia para que a polícia possa tomar outras medidas, como solicitar a prisão do autor, caso seja necessário, ou o próprio monitoramento eletrônico dele, para evitar que ele realmente se aproxime dessa vítima e torne a descumprir a medida que o judiciário já havia determinado. Agora, nesse caso de registro de ocorrência de violência, a vítima precisa mostrar alguma prova, de repente, ali uma lesão corporal ou não? Ela pode fazer um registro, mesmo se não apresentar nenhuma lesão ou nenhuma prova de ameaça, de repente? A questão probatória, ela é uma questão que, no momento do registro da ocorrência, ela é mitigada, porque a palavra da vítima é levada em consideração, né? Muitas vezes ela não pode provar naquele momento que ela está sendo vítima, mas isso cabe à investigação depois tentar comprovar. Hoje, a gente percebe muito que a vítima, o crime ocorreu ali entre 4 paredes e ela não vai ter como provar, mas isso não quer dizer que ela não esteja sofrendo aquele crime, né? Então, a lei, né, teve um avanço agora que ela separou muito bem a medida protetiva que essa vítima tem direito do próprio processo penal, do inquérito policial, das provas que se pode obter para a condenação do autor. Então, se ela sabe que está sofrendo aquele crime, ela pode fazer a denúncia, pode requerer as medidas protetivas, independentemente da condenação do autor pelo aquele crime, ela tem a proteção da lei.
Com relação aos canais de denúncia, né, que a vítima pode fazer ou até um terceiro, em casos de emergência, o vizinho está escutando que uma mulher está sendo agredida, nós recomendamos que seja utilizado o telefone 190 da Polícia Militar, porque é uma polícia configurada a estar já na rua para pronto atendimento, e isso pode evitar que algo de mais grave aconteça a essa vítima. Nós recomendamos o 197 da Polícia Civil, caso a pessoa não queira se identificar, para denunciar algo assim, porém sem essa gravidade, sem essa iminência da mulher estar em risco de ser agredida ou estar sendo agredida. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, mais uma vez, negou a proteção. Quais os fundamentos do acórdão? Isso. Houve inicialmente um indeferimento do pedido pelo juízo de primeira instância, e aí justamente para que essa decisão fosse reformada, o Ministério Público, em primeira instância, recorreu por meio de recurso em sítio distrito para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que contou também com parecer favorável da Procuradoria de Justiça, mas no tribunal a decisão de primeira instância foi mantida pela negativa da medida protetiva. Só seria cabível a Lei Maria da Penha e a medida protetiva para mulheres do sexo feminino no sentido biológico, não albergando mulheres trans. É importante ressaltar que esse acórdão foi dado por maioria e não por unanimidade, na medida em que houve um voto divergente que concordava com as razões ministeriais no sentido de que aquela vítima era albergada pela lei e, consequentemente, fazia jus às medidas protetivas que estavam sendo solicitadas. E foi quando decidiram recorrer ao STJ? Exatamente. Depois que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou o pedido protetivo, então a Procuradoria de Justiça, por meio do setor de recursos especiais e extraordinários, então apresentou um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, apresentando que, ao se dizer que não era aplicável a medida protetiva para esse caso em comento, estava se negando vigência ao artigo 5º da Lei Maria da Penha, que prevê que a violência de gênero, baseada no gênero, estava sendo negada. E justamente porque a Luana se reconhece como do gênero feminino e porque aquela agressão, aquela violência se deu baseada no gênero, é que então a Lei Maria da Penha se aplicava. E justamente porque se tratava de um grupo vulnerável que precisava de uma especial proteção. Então foi com base nesse argumento que se levou a questão para ser apreciada ao STJ. O senhor tem conhecimento se essa foi a primeira decisão do Ministério Público de São Paulo em relação a Maria da Penha para mulheres trans? Olha, eu me deparei com um caso posterior a esse, em que tratamos temporalmente, mas não sei dizer se anteriormente a esse havia outro. Porém, inclusive, na manifestação ministerial de primeira instância, né, no primeiro pedido que foi formulado, já havia sido mencionada a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que havia deferido em casos anteriores a proteção em favor de mulheres trans, de maneira que presume-se que um caso anterior já havia sido levado a conhecimento. Aí eu fui para casa dessa colega, fiquei lá escondida, literalmente. Entrei em contato com a minha família em São Paulo. Eles disseram que não poderiam me ajudar, nem como uma passagem de ônibus ou algo do tipo. Não tinha como me ajudar. Então era eu e Deus. No dia seguinte, ou 2 dias seguintes, chegou a resposta, né, da juíza, dizendo que eu não poderia ter o auxílio da Lei Maria da Penha por conta que eu era um homem. Tá escrito. Ali eu falei assim, eu não tenho segurança. Não tenho segurança. Eu não posso sair dessa casa. Se ele descobrir que eu estou nessa casa, é uma cidade super pequena. Se ele descobrir que eu estou nessa casa, isso vai dar final da minha vida. Eu liguei para minha melhor amiga. Falei,
eu não sei o que eu faço. Ela falou assim, eu tô comprando uma passagem pra você agora. Só vê uma forma de você ir segura pra rodoviária, você vem pra minha casa. Até eu entender o que tinha acontecido foi muito difícil. Eu caí numa depressão. Eu tive algumas tentativas de suicídio. Porque eu não entendia como uma pessoa que me odiava por ser quem eu era sentia atração ao tentar forçar algo sexual comigo. Eu não entendia. Isso não entrava. Eu chegava a tomar 7 banhos por dia. A minha disforia, ela foi para um lugar tão difícil de automutilação, banhos no escuro para não ter contato com o próprio corpo. É uma questão de uma violência psicológica. Questionar, peraí, esse calçado que você está usando não é bem de mulher. Né? Então esse tipo de coisa, eu fui sujeita a esse tipo de situação de avaliação da minha feminilidade, se eu sou mais sensual, se eu sou mais submissa, né? Esses critérios machistas, culturais, é um absurdo, é uma indignação, é uma violência. Né? E eu fui submetida a essa violência, isso me deixou muito mal, me deixou com uma depressão muito grande, porque eu estava muito fraca, né? Eu estava com muito baixa autoestima, sem força, sem apoio, né? Então, quando eu cheguei aqui na Casa Florescer, essa casa resgatou a minha dignidade, me fortaleceu e aqui estou para lutar por justiça, por igualdade. Igualdade não é que a gente quer ter mais direitos, a gente quer ter o direito que está aí na jurisprudência, na Constituição. Eu fui considerada falsa trans porque eu tive 2 filhos. Eu tive 2 filhos com uma mulher trans e isso para eles foi um preconceito. Como que uma mulher trans pode ter filhos, ter relação sexual com a mulher cis? Então, preconceito sobre a minha sexualidade. A minha sexualidade é eu sou pansexual, eu me apaixono por pessoas, não por genitais de pessoa ou por aparelho reprodutor de pessoas. Para iniciar, eu queria perguntar quanto do fardo da violência está sendo levado ou distribuído para as pessoas que se dizem nossas aliadas. Vocês vão ter trabalho para editar, mas... Porque de verdade, até então, nós só temos visto e contado com outras pessoas trans e um número muito pequeno de pessoas que têm nos dado a mão e pulado na frente da transfobia e das violências que têm tentado ceifar as nossas vidas. Existem uma parcela significativa de mulheres trans travestis que foram tão desumanizadas que sequer reconhecem enquanto cidadãs. Vocês têm ou existe algum levantamento que indica, aponta as principais causas de mortes das mulheres trans? As violências e os assassinatos de mulheres trans e travestis hoje estão diretamente relacionadas a uma patrulha do gênero, né, que insistentemente tenta dizer que não somos mulheres, por exemplo, que tenta negar a proteção a partir de dispositivos legais, que tenta negar que nós não podemos admitir na sociedade uma segregação entre mulheres que não são trans, que são cisgêneras, e mulheres trans. E aí isso vai criando um processo de naturalização, mas de desumanização de mulheres trans e travestis. E essa desumanização faz com que as pessoas percam esse referencial de empatia, de alteridade, e nos torna, então, corpos abjetos, elegíveis para serem violados, violentados e, consequentemente, assassinados. Inclusive, assassinadas socialmente. Uma maioria de mulheres trans e travestis, sobretudo negras e periféricas, enfrentam um processo de extrema precarização das suas existências, vulnerabilidade social em níveis alarmantes, mas que enfrentam uma invisibilização, né, exatamente por conta dessa dificuldade de transitarem no ambiente social. E eu acho que quando as pessoas não conhecem, não convivem, isso vira um campo fácil para que narrativas falaciosas, fake news, mitos, estigmas e tabus sejam disseminados e aceitos como uma verdade, sendo que ao sentar e conversar como a gente está fazendo agora, a gente pode compreender que pessoas trans são pessoas comuns, como outras qualquer, e que merecem respeito, cidadania e direitos. Hoje mesmo nós recebemos uma denúncia de que o Tribunal de São Paulo negou a transferência de uma mulher trans
para uma unidade feminina, inclusive sendo fotografada nas suas partes íntimas e aquilo sendo utilizado para justificar essa negativa. Então você vê que está violando, inclusive, uma decisão do STF que está em curso, né? Mas que já há indicativos, o próprio voto do relator é favorável nesse sentido, mas que também viola a própria resolução do Conselho Nacional de Justiça que garante esse direito. Então nós vemos então uma resistência e uma dificuldade, né? Existe um gap aí, existe um vazio entre o que está posto enquanto decisão das cortes superiores e o que está sendo aplicado nos tribunais regionais. Mas eu acredito que toda a sociedade pode se comprometer, portanto, em garantir que esse trem da mudança que está caminhando com muitas dificuldades, ele possa ser fortalecido, porque eu acho que quando um grupo minorizado é valorizado, quando um grupo minorizado tem direitos assegurados, toda a sociedade ganha. Geralmente elas chegam aqui muito fragmentadas, né? Todo mundo tem um sonho do trabalho, mas aí quando a gente permeia essa questão dessa violência, é reconstruir e ressignificar o que é afeto. Então, para além da equipe técnica, o serviço social e a psicologia, é fazer esse trabalho de articulação de rede, entendendo que muitas meninas foram condicionadas a estar no mercado da prostituição, não enquanto desejo, mas enquanto uma possibilidade financeira de trabalho. Então ela chega aqui extremamente violentada. Então às vezes a pessoa só vem com o sonho de querer ser ela, de conseguir mostrar a sua identidade, externalizar a sua mulheridade. Porque em muitos momentos desses estados que elas vêm, elas não têm acesso ao hormônio, elas não têm acesso ao direito, elas não têm acesso à vida. Então o processo da casa é justamente esse, é fazer com que você volte a externalizar a mulher que tem dentro de você e transcender a beleza que está dentro da sua alma. Porque geralmente, até quando você olha dentro desse espaço físico da casa, muitas meninas agora conseguem se olhar no espelho. Mas antes você não conseguia se olhar, porque você não conseguia se ver. Porque o seu corpo traz as lacunas da sua história. E aí quando você começa a se olhar e ter essa percepção que você é uma cidadã de direito, de possibilidade, de conexão, você começa a renascer para o mundo. Você começa a entender que é possível você ir até uma delegacia, você ter uma relação mais positiva e que você consiga ressignificar esses dar as mãos. Eu acho que mulher é mulher, independente de ser cis, ou trans, ou travesti, são mulheres, então o direito é legítimo para todas. Eu acho que quando você começa a entender esse processo de construção do seu direito, você começa novamente a desenhar uma outra história. Porque em muitos momentos o meio permeia a sua existência. O medo de você morrer, o medo de você ser violentada, o medo de você buscar o seu direito. Enquanto quando a gente equipara essa Lei Maria da Penha para todas as mulheres, você acaba a criar um processo de emancipação de garantia de direito. Veio a decisão aqui da sexta turma do STJ de relatoria do ministro Rogério Schetti Cruz. O que você pode destacar dessa decisão? São muitos pontos que merecem destaque na decisão. Além do seu caráter didático, é uma decisão muito bem fundamentada. No fundamento da decisão, do voto relator, consta tanto a manifestação do promotor de justiça de primeira instância, quanto o recurso do Ministério Público para a superior instância. Consta também a lavra, o parecer de lavra do Ministério Público Federal, que foi favorável também. Consta o voto divergente da desembargadora, que concordou com a pretensão apresentada, todas nesse sentido, de que, embora sob o aspecto físico, né, aquela determinada pessoa poderia não se enquadrar no que fisicamente se conceitua por mulher, sob o aspecto sob o aspecto de gênero cultural e socialmente compreendido, ela sim se enquadraria como mulher e, consequentemente, seria protegida pela Lei Maria da Penha. São apresentados conceitos, digressões, apresentados fundamentos de origem científica e técnica que apontam para como o conceito de mulher, sob o ponto de vista de gênero, alberga também as mulheres trans, de maneira que, nesse caso em específico, estava sendo deixado desamparado um grupo de pessoas vulneráveis e dignas de proteção.
O senhor sabe me dizer como que está o andamento do processo da Luana? Com a reversão da decisão inicial, os autos retornaram à origem e a vítima pôde ser notificada da proteção que lhe foi concedida, bem como o respectivo agressor. Então teve que manter o afastamento e o não contato da vítima. É um marco porque é uma luta das todas as mulheres trans que sofrem violência do companheiro, de familiares, e até então não tinham essa proteção, essa garantia de que, se fizessem a denúncia, elas seriam ali protegidas, de uma certa forma. E às vezes sofrem até mais. Já é um quadro muito triste do quanto de violência que tem contra as mulheres, mas no que diz respeito às mulheres trans, é ainda mais, tão só pelo fato de ser trans. Então, se por vezes existe violência doméstica por conta da crença na superioridade, do não respeito, né, à liberdade, à vontade da mulher, no caso ainda das mulheres trans, isso tudo se agrava pelo fato de que não se respeita a pessoa trans. Então, daí, porque é ainda mais necessária a Lei Maria da Penha, né? O que muda na punição do agressor? Quando se diz que para determinado crime está presente o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e, consequentemente, aplicável à Lei Maria da Penha, alguns institutos penais e processuais penais não são aplicáveis. A exemplo da transação penal, da suspensão condicional do processo, do acordo de não persecução penal, inclusive em eventual condenação também não é aplicável a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos. Então, consequentemente, se agrava a situação do possível réu que cometeu um delito nesse contexto. Rafael, essa decisão do STJ vai muito além da Luana, não é mesmo? Sem dúvida, Kátia. A pretensão apresentada em recurso para o Superior Tribunal de Justiça tem um efeito que transborda o caso da Luana. Até porque, evidentemente, a situação da medida protetiva, por ser de risco, ela depende de uma decisão imediata. É claro que até a questão chegar à Corte Superior, ela pode eventualmente já ter alterado essa situação de risco. Mas o que importa é que, ao ser proferida uma decisão pela Corte Superior, se estabelece um paradigma jurisprudencial no sentido de que casos futuros poderão ser amparados por esse entendimento jurisprudencial. Porque não é só eu que estou sendo vista como mulher pela justiça. Vão ser várias meninas, várias mulheres. A taxa de homicídios de mulheres, né, que morrem dentro de casa, mulheres trans, é muito alto. O feminicídio é muito alto. Não se fala do feminicídio trans, mas é muito alto. Mais de 130 pessoas transexuais foram assassinadas no ano passado. A passos lentos conseguindo mudar. Se nós não formos capazes e não tivermos a decência de mudar essa situação, nós nunca seremos um país. Essa carência que a sociedade faz nós criarmos por família, por um relacionamento afetivo, faz nós nos colocarmos em posições que nós cremos que é saudável e não é. Então, muitas mulheres trans estão aí dentro de casas achando que estão vivendo a vida da família perfeita e infelizmente nós sabemos que não é a verdade. E isso só fez eu pensar na acessibilidade de delas saírem dessa vida e poderem lutar por algo melhor. Pessoas trans possam acessar essa lei é um avanço, é um progresso e diz respeito a um entendimento de que a categoria que produz a violência não é meramente sexual, é também sexual, mas é a categoria de gênero. É quando a identificação daquele corpo como mulher, como feminino, produz nele violência. Oi. O acesso a essa possibilidade, ele é mais um garantidor de cidadania, né? Ele é mais um garantidor de defesa. Lembrando que as esferas legais, jurídicas, elas costumam ser corretivas, né? Depois que alguma coisa já está feita e já aconteceu. Esse avanço formal e jurídico,
ele não é um avanço legislativo e legal. Desde a Constituição Cidadã de 1988 até o presente, a gente não tem no Brasil nenhuma lei em esfera federal que proteja ou que cuide de pessoas LGBTs, que se debruce sobre esse grupo. O que a gente tem é a compreensão de membros da Suprema Corte. Como a gente sabe, a Suprema Corte ela se renova à medida que cada um ou cada uma de seus membros e membras se aposenta. Caso a gente tenha um futuro no qual a configuração da Suprema Corte passe para um caráter mais fundamentalista, reacionário ou conservador, os nossos ganhos na esfera formal podem ser retirados, tomados. Por isso a gente não fala ainda em direitos LGBT. A gente fala sobre uma situação de exceção, que não é regra. Então, a gente tem um longo caminho no que diz respeito ao aparato formal, jurídico e legislativo do país. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, todas as vezes em que faz levantamentos que fazem o apontamento sobre violência de gênero, diz do quão urgente é o letramento e a educação para questões de gênero no nosso país. À medida que a gente não tem nas nossas escolas o aporte para que a gente possa fazer esses debates, para que os debates de gênero e sexualidade cheguem até as famílias, a gente vai relegando essa população não apenas ao esquecimento, né, mas à marginalidade e à violência. O julgamento que ela teve na instância de origem, no tribunal de origem, foi centrado no aspecto biológico. Ou seja, se entendeu que pelo fato dela ter nascido biologicamente do sexo masculino, ela não poderia ter a proteção da Lei Maria da Penha. E, na verdade, hoje nós temos que diferenciar sexo e gênero, né? O gênero é uma construção social, uma construção cultural que permite identificar uma série de papéis que acabam sendo destinados às mulheres por uma questão social mesmo, né? Então é importante que, como neste caso, saibamos fazer essa diferença para não rotular as pessoas tão somente pelo sexo biológico. É preciso ver a identidade dessa pessoa perante ela mesma e perante a sociedade. Como é que ela se vê, como é que ela se comporta, como é que ela se identifica e deseja ser identificada. E nós que estamos, digamos, do outro lado, temos de respeitar essas identidades. Enfim, hoje nós temos tantas possibilidades, né, de identidades construídas socialmente ou ainda que por uma questão de opção pessoal. E nós temos que respeitar porque são todos merecedores da proteção do direito, né? E no caso existe uma lei que foi criada para a proteção de mulheres que tradicionalmente, por essas questões de gênero, são vulnerabilizadas e vítimas de uma opressão, de um patriarcado que tradicionalmente impõe certos papéis às mulheres, e em razão desse tratamento acabam as mulheres sendo não só discriminadas, vítimas de preconceito, mas também vítimas de violências de todas as espécies, não só violência física, mas violência patrimonial, violência moral, psicológica, né? Então é preciso que nós percebamos a necessidade de proteger essas pessoas que são desamparadas e muitas vezes não encontram nas agências do Estado a proteção e o acolhimento que elas merecem. Então, se você agrega o preconceito, a discriminação, à violência, o cenário é muito preocupante. Nós precisamos modificar isso, e decisões como essas que não só o STJ, mas outros tribunais também vêm emitindo, podem, de alguma forma, contribuir para a mudança desse quadro. O Conselho Nacional de Justiça produziu uma resolução 128, que obriga juízes a julgarem sempre sob uma perspectiva de gênero. O que significa isso? Significa que os juízes, quando examinam os processos ou em audiências, devem se preocupar em dar uma atenção especial às mulheres que estão ali, enfim, numa situação de vítima, de testemunha, ou mesmo como acusadas,
para, levando em consideração esses aspectos sociais, culturais, julgarem sempre nessa perspectiva de gênero. É muito importante que a lei seja clara, até para evitar essas interpretações que nem sempre são as que nós consideramos as melhores, né? Se nós tivéssemos já uma lei que claramente dissesse, né, sem necessidade de uma interpretação como a que nós demos, que as mulheres trans são também pessoas merecedoras da proteção da Lei Maria da Penha, talvez nós não tivéssemos necessidade de que esse processo chegasse até o Superior Tribunal de Justiça. A função do Poder Judiciário é assegurar direitos, e os direitos são assegurados quando a interpretação é feita nessa perspectiva. O que nós fazemos muitas vezes é, com essas decisões, acelerar um processo que naturalmente iria ocorrer, mas que talvez demorasse muito tempo, né? Então, num exemplo como esse da Luana, certamente haveria um dia uma lei que fosse claramente indicativa dessa proteção que ela teve por uma decisão do Poder Judiciário. As mudanças sociais são muito lentas e nós somos uma sociedade, até paradoxalmente eu posso dizer isso, mas a nossa sociedade é uma sociedade conservadora, muito moralista. E isso impede certos avanços sociais, né, que dependem de uma abertura mental que nem sempre a população, de uma maneira geral, poderá ter. Não que a população não seja capaz desses avanços, mas porque as nossas tradições nos dificultam, em algumas situações, a avançar nessas conquistas sociais, né? E nesse sentido, acho que o Poder Judiciário pode contribuir em doses homeopáticas, de maneira muito singela, para que esses avanços ocorram com maior rapidez. É importante entender como esferas de produção do conhecimento organizaram visões a respeito desses corpos. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, até 2019, entendia pessoas trans como doentes mentais, pessoas que tinham uma doença. O discurso do pecado, que é um dos discursos mais importantes no Brasil, o Brasil é um país profundamente religioso e conservador, é um desses discursos que reduz esses corpos à violência, que relega esses corpos à violência, porque essas pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser uma categoria de pecado, uma categoria de doença, uma categoria de crime e uma categoria de piada. Quando a gente pensa a violência sofrida por esses corpos, a gente precisa pensar que corpos LGBT no geral, mas mais especialmente os corpos de pessoas trans, eles são corpos alvo de poderes da normalização. Poderes que tentam apontar esses corpos como anormais e, a partir desse apontamento, normalizá-los a uma regra, a uma norma. Esse processo é um processo violento, é um processo que deixa marcas e é um processo que produz uma categoria de vulnerabilidade social que vai ser ocupada por esses indivíduos. Quando você precisa obrigar que alguém aceite alguém, o que você vai produzir é mais violência. A gente deveria pensar o que produz, o que faz com que uma família rejeite o seu filho ou filha, o seu neto ou neta. O que faz com que uma família coloque para fora essas pessoas. E aí a gente vai se deparar com séculos de produção de discurso religioso, por exemplo, que olha para nós não como seres humanos, mas como erros, como abjeções. Enquanto não existe interesse em contar outras histórias de pessoas trans, enquanto não existe o interesse de retratar outras experiências de pessoas trans para fora do crime, da piada, do pecado, da violência, a gente fica preso a essa produção imaginária, que é uma produção social, que é resultado de uma produção social, de uma condição de menos humano, né, de subalterno. Todas as vezes que a gente se refere à mudança dos paradigmas, a gente pensa em algumas esferas de atuação. As microesferas, que são essas esferas de atuação individual, na qual os sujeitos podem operar mudanças. Então a gente diz respeito a quem frequenta a sua casa, quem compõe o seu núcleo de amizades. Muitas pessoas se dizem
não tenho preconceito, não sou transfóbica, não sou lesbofóbica, homofóbica, mas em algum Natal, essas pessoas frequentam a sua casa? Essas pessoas ocupam a sua mesa, se sentam à sua mesa? Ou essas pessoas que muitas das vezes não têm família, nos seus finais de ano, estão relegadas à solidão? Conhecer essas pessoas, mas não incluí-las na sua convivência, é também uma forma de perpetuar a violência. E essa microesfera, ela passa por referencial, né? Desabitar a esfera da violência é poder ser citado como intelectual, é poder ser referenciado como cantor, artista, músico, escritor, é poder ocupar o imaginário nacional para fora da violência. Essas esferas, elas não são capazes de produzir transformação social. A transformação social, ela não acontece na microesfera, ela acontece na macroesfera. E aí a gente está falando sobre produção de política pública, a gente está falando sobre cota, a gente está falando sobre acesso ao mercado formal de trabalho, a gente está falando sobre programas sociais. Então, a gente está falando sobre a produção de políticas para grupos vulneráveis. Fui agredida por minha irmã, por causa de um pau de vassoura, por eu não aceitar e fazer o que ela queria para eu fazer, porque eu não me sentia confortável, na verdade, de fazer as coisas para agradar outro, assim seja meus irmãos. Fui agredida por faca, um irmão, né? Ele me ameaçou com a faca, mas isso não me fez menos que ele. Eu coloquei ele no seu lugar também. Me expressei como pessoa, como ser humano, me defendi, obtive minha proteção nesse momento, porque ser agredido por ser diferente não tem lógica. Todos somos seres humanos, todos somos seres iguais. Todos temos sentimentos. Ninguém é diferente a ninguém. Você acredita que seja esse mesmo o caminho, procurar ali a justiça e, primeiro passo, claro, fazer a denúncia em uma delegacia? Sem dúvida alguma. É necessário que a vítima busque proteção, busque denunciar o fato para que o agressor seja punido, mas muito mais do que reprimir o fato é que se proteja para que se evite um mal maior. O ideal é que não fosse necessário medida protetiva, que não fosse necessário medida cautelar, que as pessoas pudessem respeitar umas às outras, independentemente de suas escolhas e das suas relações interpessoais. Mas, infelizmente, não é o que acontece. E em acontecendo uma situação de violência, seja ela patrimonial, física, psicológica, é importante que esse determinado grupo de pessoas vulneráveis saibam que tem a seu alcance um instrumento tão poderoso, como dito anteriormente, que é a medida protetiva constante na Lei Maria da Penha. O Ministério Público, as polícias, delegacias, eles estão preparados para dar esse apoio para essas mulheres? Tanto o Ministério Público quanto as delegacias de polícias vêm paulatinamente aprimorando o trabalho para que sejam ambientes cada vez mais acolhedores. É inegável que muitas vezes o ambiente da delegacia de polícias, o ambiente da repartição pública acaba não sendo o ideal, mas é um caminho que está sendo trilhado sempre no sentido de uma maior proteção e maior acolhimento. Aqui no estado de São Paulo existem as DDMs, que são as delegacias da mulher, que tem justamente uma vocação para tratar desses temas em específico, o que já é um avanço nesse sentido. Promotor, o que você acredita que possa acontecer para mudar essa realidade? Campanhas educativas, talvez uma lei federal? Qual que é a sua opinião? Eu sempre fui um adepto da educação. No meu entendimento, as coisas mudam pela educação. A repressão, evidentemente, é um dos instrumentos que temos que utilizar para reforçar algo quando aquilo não está acontecendo da forma que deveria acontecer. Mas, acima de tudo, a mudança de um comportamento passa pela educação, pelo conhecimento. E assim, com a tomada de consciência, é que muito possivelmente nós possamos mudar um panorama que hoje no Brasil, infelizmente,
dessa violência repetitiva e reiterada, sobretudo contra pessoas desses grupos vulneráveis. Tá certo, então, promotor. Muito obrigado por todos os esclarecimentos, por aceitar participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço o convite e poder colaborar, ainda que de uma forma muito reduzida, com esse programa que é tão especial. Eu me manter viva. E esse é o plano número 1. Dali pra frente a gente vai vivendo, vai sobrevivendo. Mas eu quero ser uma pessoa importante pra mim. Eu quero me olhar no espelho e me amar.